Senhor Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-los no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Hoje, livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículos 8 a 10, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 a 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrever e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons, e diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, que você estiver assistindo dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil
E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu peço que vocês curtam, que vocês deixem o seu joinha. Isso é muito importante para nos ajudar a propagar mais e mais a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora. Todos os 14 capítulos que serão ministrados dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, Lucas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o seu joinha, de dar a sua curtida, de fazer também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos de hoje, para você receber uma palavra, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23.
João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos de hoje. Vamos ao primeiro rebanho de hoje. Rebanho de número 14, escolhidos de número 14. Vamos ao livro para esse rebanho, para esses escolhidos. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1, Joel, capítulo 1, para os escolhidos de número 14. Você que escolheu ser parte dos escolhidos de número 14, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça, alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @ a igreja e os dons, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Joel, capítulo 1, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Invasão de gafanhoto. Ouvi isto, vós anciões, e escutai a todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos a seus netos, e os netos e os filhos desde a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca, uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os teus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Fez na minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra. Os seus galhos se embranqueceram. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4. Vamos ao livro para esses escolhidos. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1.
Ruth, capítulo 1, para os escolhidos de número 4. O capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas, caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um para a sua casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos de que acheis descanso cada um em casa de outro marido. Então ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram, dizendo-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre 2 filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido, ainda que eu dissesse: Tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperis até que se tornassem grandes? Permanecerias sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 8. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3, Sofonias, capítulo 3. Contém 20 versículos. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço que haja agora purificação, libertação de todas as vidas, essas famílias, esse lar, essas empresas e esses veículos, de toda miséria, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada, pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Ai da rebelde manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, não são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz a sua justiça à luz, e cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas fortalezas estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 7. Vamos aos escolhidos número 7, vamos ao livro.
Lília Ribeiro, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de Jó. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 11. Jó, capítulo 11, para os escolhidos de número 7. O capítulo 11 do livro de Jó contém 20 versículos. Zofá. Então Zofá, o Namatita, respondeu: não se dará resposta à multidão de palavras, será justificado este tagarela. As tuas mentiras hão de fazer calar os homens. Zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Tu dizes ao Senhor Deus: a minha doutrina é pura, e limpo sou teus olhos. Falasse o Senhor Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber o segredo da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme, sabe isto. O Senhor Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Alcançarás os caminhos do Senhor Deus, chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. Vamos aos escolhidos de número 3. Vamos ao livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Sai agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Gálatas, capítulo 2, para os escolhidos de número 1. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação que lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa. O Senhor Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como Pedro da circuncisão. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Vamos ao livro. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 28.
Oséias capítulo 28, para os escolhidos de número 2. Não tem como, tem o númerozinho estava errado. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 3, Oséias capítulo 3. Esse 28 saiu de algum outro capítulo. Oséias capítulo 3, para os escolhidos de número 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Oséias capítulo 3, para os escolhidos de número 2. O capítulo 3 contém 5 versículos. Oséias se reconcilia com a esposa. Disse-me: o Senhor vai outra vez amar a mulher amada do seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Virão tremendo ao Senhor e sua bondade nos últimos dias. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Que contém 41 versículos. Jesus acalma a tempestade. O Senhor Jesus acalma a tempestade. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra e de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igreja e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Marcos capítulo 4, que contém 41 versículos. O Senhor Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse o Senhor Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. O Senhor Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se acalmou, se aquietou, e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos.
Escolhidos de número 10. Vamos aos escolhidos de número 10. Antes de eu dar continuidade ao livro e o capítulo para os escolhidos de número 10, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, optando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos dar continuidade ao sorteio. E o livro é o livro de Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abacuque capítulo 1. Capítulo 1 contém 17 versículos. A iniquidade de Judá. Abacuque capítulo 1 para os escolhidos de número 10. Você que escolheu ser parte dos escolhidos de número 10, hoje você vai meditar no livro de Abacuque capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa
interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quanto Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás, ou gritarei a ti violência e não salvarás. Porque me fazes vanidade e opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vos não crereis quando vos for contada. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa. Dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro para os escolhidos de número 11. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para os escolhidos de número 11. E vamos à oração, que a oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo maligno que trabalha contra as tuas santas escrituras, contra a tua palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeira João, capítulo 4, que contém 21 versículos. Provai os espíritos, amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm do Senhor Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito do Senhor Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus Cristo veio em carne é do Senhor Deus, mas todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não é do Senhor Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que já há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois o Senhor Deus e já os venceste, porque maior o que está em vós do que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos do Senhor Deus e quem conhece ao Senhor Deus nos ouve, mas aquele que não é do Senhor Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e conhece ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo, vamos ao capítulo. Primeira Timóteo, capítulo 4, que contém 16 versículos. Fidelidade e diligência no ministério, transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação.
Pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Senhor Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua juventude, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 1, Provérbios, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação, a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Provérbios, capítulo 1. Para os escolhidos de número 5. Provérbios, capítulo 1, contém 33 versículos. Prólogo, tema e propósito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. E bom siso, ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade, para estender provérbios e palavras, ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Escolhidos de número 12. Escolhido de número 12. O livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 contém 28 versículos. Uma melhor esperança, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto-se evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo regras de uma linhagem, mas segundo o poder da vida indestrutível. Pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e iniquidade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Escolhidos de número 6. Deuteronômio, com 34 capítulos. Glória
Senhor Deus, glórias ao Senhor Deus. Capítulo 2, Deuteronômio capítulo 2, vamos à oração. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. A oração também, a numeração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2 contém 37 versículos. A passagem por Edom, Moabe e Amon. Depois viramo-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse, já rodeaste bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo, passarei pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem. Não os ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem mesmo espaço de um pé do seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Comprareis deles a preço de dinheiro alimento para comerdes, e também comprarei deles a preço de dinheiro água para beberdes. O Senhor, o teu Deus, te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o teu Deus, esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Escolhidos de número 9. Vamos aos escolhidos de número 9. E o livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, para os escolhidos de número 9. O capítulo 5 contém 15 versículos. Promessas de um rei. Agora ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo o juiz de Israel. Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele há de reinar em Israel, e cujas saídas são os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a esta de parto tiver dado a luz. Então o restante dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo da força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Assíria invadir a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria e a espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando esta invadir nossa terra e pisar as nossas fronteiras. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos de homens. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto você mentaliza o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração
eu irei apresentar uma mensagem, mais um desafio que as igrejas e canais estão nos apresentando. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada de que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João, capítulo 9, 31, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo o mandamento do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais um aviso aqui para todos vocês. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Porque todos que Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glória ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou o 12, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 11. Você que mentalizou o 11, a mensagem está em Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou, ele escolheu o número 5. A mensagem está no livro de Oséias, capítulo 3. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 14, está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 6, glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 13, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu 1, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 4, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 5. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias.
Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sete, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todos. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Deixa antes de eu... Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados, mas antes de eu repetir, eu vou ler mais um aviso para todos vocês. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia para todos vocês que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus, falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives. E dessa maneira o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 12, Joel 1. Você que mentalizou o 7, Ruth 1, o 8, Sofonias 3, o 9, Jó, capítulo 11, o 11, Gálatas 2, o 5, Oséias 3, o 3, Marcos 4, o 10, Abacuque 1, o 14, 1 João 4, o 6, 1 Timóteo 4, o 2, Provérbios 1, o 13, Hebreus 7, o 1, Deuteronômio 2, o 4, Miqueias capítulo 5. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 e 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção. Glórias ao Senhor Deus.
Atenção nos benefícios importantes em você ser seguidor inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, a partir das 16 e 48 minutos da tarde, na IG 1318 37 300 e até 1h12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações e ministrações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mini Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra. Receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários no início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também do Uruguai, da Argentina, da África do Sul, de Portugal, da França, da Itália, de Bangladesh, de todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.